Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa primeira lição do quarto trimestre de 2023. Lucas, capítulo 1, o Evangelho do Filho do Homem. Os objetivos desta lição: reconhecer a verdade histórica do Evangelho, compreender que Deus é o Senhor da história, compreender que o nascimento de João Batista foi um cumprimento profético. 3 passagens do Novo Testamento citam o evangelista Lucas pelo nome. As 2 primeiras estão em Colossenses, capítulo 4, versículo 14, e Filipenses e Filemão, versículo 23. Dessas 2 saudações resulta o seguinte: Lucas foi um dos colaboradores de Paulo no trabalho missionário entre os gentios. Uma vez que em Colossenses 4:10 Paulo destaca os colaboradores da circuncisão de forma específica, sem arrolar Lucas entre eles, não pode haver dúvida de que Lucas era de família não judaica. O título de médico atribuído a Lucas em Colossenses 4,14 deduz-se que ele era cientificamente instruído nas artes da cura. Entre os primeiros pregadores do Evangelho, Lucas é provavelmente, ao lado de Paulo, o único que havia adquirido uma sólida formação científica para sua época. Assim como os outros 3 evangelistas, Lucas também não narrou apenas por causa da história. Os 4 evangelistas tiveram por objetivo a salvação, apresentam os fatos de tal maneira que são reconhecidos pelo leitor como objeto da fé. Mateus mostra a relação da história de Jesus com a revelação do Antigo Testamento. Na realidade, ele descortina uma vasta perspectiva para a obra missionária futura em suas palavras finais. Apesar disso, Mateus está fundamentalmente voltado para o passado. Lucas, na verdade, também salienta a relação entre a antiga aliança, mas, acima de tudo, Lucas busca na atividade no ensinamento de Jesus o ponto de partida e o começo da nova criação espiritual. Seu olhar está voltado para o futuro. O texto áureo da nossa lição está em Lucas, capítulo 1, versículo 31. Eis que conceberás e dará à luz um filho,
a quem chamarás pelo nome de Jesus. A leitura bíblica para estudo está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 25. A verdade prática nos diz que o Evangelho de Lucas ressalta a perfeita humanidade de Jesus, a qual é essencial para ele ser o Salvador. Na introdução do comentário, lemos que o Evangelho segundo Lucas é o mais extenso e completo livro do Novo Testamento. Nele encontramos uma boa quantidade de informações exclusivas a respeito da infância, da vida, do ministério, da morte, da ressurreição e da ascensão do Senhor Jesus. Neste primeiro capítulo, por exemplo, todo o conteúdo só é encontrado em Lucas, é exclusivo dele, ou seja, o prefácio, uma seção exclusiva sobre Zacarias e Isabel, pais de João Batista, e também sobre o anjo Gabriel predizendo o nascimento de Jesus. A visita que Maria fez a Isabel, o texto do Cântico de Maria, o nascimento de João Batista e o Cântico de Zacarias. São assuntos que só aparecem no Evangelho de Lucas, em nenhum outro mais. No primeiro tópico, lemos sobre o Evangelho de Lucas. Primeiro item é a narração coordenada. Ele começa dizendo que houve muitos que tentaram fazer uma narração, contar a história dos fatos que entre nós se realizaram. Ou seja, ele dá a entender que outros tentaram fazer um relato coerente sobre a vida de Jesus. Lucas, então, nos oferece um breve e valioso resumo da natureza de um evangelho, descrevendo como uma narração coordenada dos fatos a respeito de Jesus, ou seja, uma história com começo, meio e fim. É muito significativo que Lucas não se limitasse a outras narrativas acerca de Jesus, pois o cristianismo é uma religião que se fundamenta em fatos. Os primeiros pregadores não andaram pelo mundo proclamando um sistema elaborado de doutrinas obscuras, princípios complexos, nada disso. As suas preocupações primordiais estavam em transmitir aos homens fatos absolutamente claros. Portanto, quando os discípulos saíram pelo mundo falando do Evangelho, eles não contavam simplesmente doutrinas que Jesus trouxe, seus ensinos, mas eles contavam de fatos. Eles contavam o que eles tinham vivenciado, o que eles tinham presenciado. O Evangelho era anunciado de forma simples durante os primórdios da pregação, pois a tarefa era contar a história de Jesus e nada além disso. Segundo item do primeiro tópico, a autoria e data deste Evangelho. Lucas 1,3 nos fala: igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação depois de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Lucas é amplamente considerado o autor tanto do Evangelho que leva seu nome, quanto também do livro de Atos. O autor viveu no primeiro século, e embora não tenha sido testemunha ocular de Jesus, de acordo com seus escritos, ele investigou tudo cuidadosamente desde o princípio. Ele provavelmente teve acesso direto aos apóstolos e a outras testemunhas da vida e ministério de Jesus, já que ele foi companheiro de viagem de Paulo. Em todo o Novo Testamento, o seu nome aparece 3 vezes, evidenciando que ele era um gentio, ou seja, um não-judeu, que exercia a medicina. Lucas escreveu com a mentalidade de um historiador meticuloso, ou seja, ele não se limitava a contar uma história por alto, ele contava nos seus detalhes, e existem muitos detalhes que só existem no Evangelho de Lucas. Mas ele também escreve com o coração de um médico amoroso, de alguém que se preocupa com as pessoas. Quando ele foi escrito? Sabe-se que ele foi escrito antes de Atos, pois Lucas o chama de primeiro livro. Atos não nos leva nada além dos 2 anos de encarceramento de Paulo em Roma, ou seja, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito no máximo até por volta do ano 62. Essas circunstâncias tornam provável que o Evangelho de Lucas tenha sido escrito por volta do ano 60. O local provável é na cidade de Cesareia. De qualquer maneira, observamos que Lucas escreve cerca de 3 décadas depois da época que Jesus viveu. Portanto, bem próximo aos fatos, quando muitas pessoas que conviveram com Jesus ou com seus discípulos ainda estavam vivas. O destinatário. Lucas escreve ao excelentíssimo Teófilo. O nome Teófilo significa amigo de Deus, mas também pode ser interpretado como aquele que é amado por Deus.
Excelentíssimo é um título de respeito, utilizado para se referir a pessoas de autoridade. Teófilo, portanto, foi provavelmente um homem de patente militar. Favorece essa hipótese o fato de que, no original grego, o autor utiliza o mesmo título nas 3 vezes que se dirige a um oficial romano, como vemos no livro de Atos, capítulos 23, 24 e 26. Quem era esse personagem, esse excelentíssimo Teófilo? A Bíblia não nos dá mais detalhes sobre ele, mas podemos entender e inferir que ele conhecia algo da fé cristã, porém de forma genérica. Lucas desejava que ele tivesse uma narrativa ordenada, ou seja, que ele soubesse nos mínimos detalhes sobre a vida e a obra de Jesus. Ele queria passar a Teófilo um conhecimento sistemático, um relato escrito, pois os dias das testemunhas oculares estavam passando, os apóstolos estavam sendo martirizados. A verdade dos fatos poderia não chegar até muitos. Lucas afirma possuir um conhecimento sólido dos eventos, mas ele também é humilde a ponto de reconhecer a necessidade de pesquisar mais detalhadamente quando o seu conhecimento não era suficiente. Veja, portanto, que o relato de Lucas, através dos relatos de outros, é um testemunho preciosíssimo da vida e obra de Jesus naquela época. No segundo tópico, lemos sobre a predição do nascimento de João e Jesus. Primeiro item, Gabriel visita Zacarias. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Eram tempos difíceis para a nação de Israel, porque o povo não recebia qualquer palavra profética já há 400 anos, desde a época que Malaquias profetizou a vinda de Elias. Os líderes espirituais estavam presos à tradição e à corrupção. Além disso, o seu rei era Herodes o Grande, que nem sequer era judeu. Ele era um idumeu, era do povo de Edom. Ele havia sido colocado ali por Roma. E Roma, desde o ano 63 a.C., já estava dominando Israel. Ou seja, eles não passavam das muitas províncias do Império Romano, com alguma autonomia, mas ainda assim prestando obediência a César. Herodes nada mais era do que um rei fantoche, um mandatário local que também era mau e corrupto. Ou seja, era uma situação que qualquer israelita descreveria como triste e calamitosa. Nesse contexto, um anjo enviado por Deus quebra o silêncio ao falar com Zacarias que, junto de sua esposa Isabel, inaugura a era messiânica. Um sacerdote só podia casar-se com uma mulher virgem, de linhagem judaica, mas era um mérito especial se essa mulher fosse descendente de Arão, como era o caso de Isabel, mulher de Zacarias. Zacarias significa Jeová se lembrou. Isabel significa Deus é meu juramento. Era um casal piedoso, pertencentes à linhagem sacerdotal. Naquela época, os sacerdotes estavam divididos em 24 turnos ou equipes. Como eram muitos, um sacerdote só oferecia incenso no templo diante de Deus uma vez na vida. Não era algo que se fazia todo o tempo, já que esse rodízio entre os sacerdotes fazia com que apenas uma vez eles tivessem esse grande privilégio. E justamente no dia que o sacerdote Zacarias tem esta obrigação de fazer a oferenda do incenso, Deus aparece a ele através de um anjo. Zacarias era um idoso sacerdote e era estigmatizado, ou seja, ele era discriminado pela sociedade judaica de sua época, já que ele não tinha filhos. A fala do anjo a Zacarias revela que ele orava constantemente a Deus a esse respeito. É possível que isso ocupasse seus pensamentos enquanto ele estava ministrando no templo naquele dia. Nessa ocasião, ele é interrompido pela aparição de um anjo, trazendo a notícia de que sua mulher, a também idosa Isabel, lhe daria um filho. O anjo tranquilizou o sacerdote dizendo que sua oração fora ouvida. Às vezes, nossas orações parece que demoram tanto para serem respondidas, mas temos certeza que elas estão diante de Deus todo o tempo. E além disso, o anjo também traz o nome daquela criança. Ela iria se chamar João, que significa o Senhor é gracioso, Deus é cheio de graça, Deus tem graça para nós. E era algo muito apropriado para aquele que estava para ser o arauto da nova aliança,
pois representaria o início de uma grande alegria. Ele teria uma consagração especial. Ele teria o voto vitalício de Nazireu. Ele seria Nazireu por toda a sua vida. Ele receberia uma grande unção, pois assim foi dito, será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. João haveria de ser um profeta como Elias, levando a nação ao arrependimento. Em João se cumpriria a profecia de Malaquias sobre o Elias que surgiria antes do dia do Senhor. Contudo, diante de um anúncio tão miraculoso e em face da idade avançada do casal, Zacarias duvidou da sua veracidade. Talvez ele pensasse que era algo bom demais para ser verdade. Nesse momento, o anjo Gabriel revela quem ele era, revela seu nome e a autoridade que ele tinha, e dá a Zacarias um sinal que serviria também de lição pela sua incredulidade. Ou seja, Zacarias não teria o privilégio de anunciar a notícia a todos em alta voz. Ele ficaria mudo até o nascimento de João, comunicando-se apenas por gestos ou escrevendo. Portanto, durante 9 meses, o sacerdote Zacarias perdeu a capacidade de se expressar pela fala, tanto como um sinal de que algo miraculoso tinha acontecido enquanto ele oferecia incenso no templo diante de Deus, quanto também uma forma de castigá-lo por sua incredulidade. No segundo item do primeiro tópico, lemos: Gabriel visita Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida ou agraciada, o Senhor é contigo. Passados mais de 6 meses após a visão de Zacarias, o anjo Gabriel também faz uma visita a Maria, uma jovem camponesa de Nazaré, que não era uma cidade grande nem importante naquela época. O anjo diz que ela teria um filho, e esse filho seria o Messias, o Salvador do mundo. É bom lembrar que a narrativa de Lucas diante do nascimento de Jesus é feita a partir da reação de Maria, diferente do que Mateus fez, pois evidenciou a reação de José. Maria, personagem principal nesse momento, pergunta: como será isso? Como eu terei um filho se eu ainda não sou sequer casada? Diferente de Zacarias, a sua reação não é de dúvida, é de espanto, é de curiosidade. Então o anjo explica a ela da maneira mais possível de entender. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te se envolverá. E para reforçar aquela promessa, Gabriel revela que a sua prima Isabel, estéril, sem filhos, já se encontrava no 6º mês de gravidez, destacando que não existe nada impossível para Deus. No terceiro item, lemos sobre a alegria contagiante. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, ficou cheia do Espírito Santo. O texto apresenta a visita que Maria fez à sua prima Isabel, mostrando como os corações se encheram dessa alegria do Espírito Santo. O tema principal nesses versículos do capítulo 1 de Lucas é a alegria. Há 3 pessoas se alegrando. Primeiro, João. Aquela criança, ainda no ventre da sua mãe, se alegra por causa da presença de Jesus. Antes mesmo de nascer, ele sente a outra criança. Esta reação da criança João, ainda no ventre da sua mãe, é um choque para aqueles que defendem que se trata apenas de um amontoado de células, se trata de alguém sem sentimentos, sem emoções, que seria apenas um feto e que com isso utilizam tal argumento para defender o aborto. Você vê esta criança ainda no ventre da sua mãe não apenas ser cheia do Espírito Santo, mas também se alegrar por reconhecer a outra criança, no caso, Jesus, que estava sendo gerado no ventre de Maria. 6 meses de diferença de gestação. João já estava com 6 meses de gestação, enquanto que Jesus praticamente tinha acabado de ser gerado no ventre de Maria. Ainda não havia sequer sinais exteriores de gravidez, mas, cheio do Espírito Santo, João Batista já reconhecia a presença do seu Senhor e Salvador. Mas não foi apenas João Batista, no ventre de sua mãe, que se alegrou, mas também Isabel. A alegria de Isabel é imensa, pois quando Maria entrou na casa, Isabel ouviu sua saudação e ficou cheia do Espírito Santo. A palavra que ela disse foi bem-aventurada.
Observe como Isabel não disse que Maria era bem-aventurada acima de todas as mulheres, mas sim entre as mulheres. Isabel destacou a fé de Maria, bem-aventurada a que creu. O termo bem-aventurado quer dizer feliz. O que Maria estava recebendo de sua prima Isabel era a palavra: você é feliz, porque você creu. Contra todas as circunstâncias, contra todas as situações, você creu, você acreditou. E por fim nós temos a própria Maria, a mãe do Salvador, se alegrando, entoando um cântico que é conhecido como o Cântico de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor, a minha alma magnifica ao Senhor. No latim é o termo magnificar. O Cântico de Maria se desenrola em 3 estrofes. Primeiro, ela exalta a misericórdia de Deus. Segundo, ela exalta a onipotência de Deus poder fazer tudo, fazer milagres que o ser humano nenhum pensaria. E por último, Maria exalta a fidelidade de Deus para com Israel. No original, Maria repete a expressão ele fez, ao relatar as bênçãos que Deus havia realizado em seu favor. Mas o que Deus fez por Maria? Em primeiro lugar, Deus a salvou. A minha alma engrandece ao Senhor, meu Salvador. Com isso, ela indicava que era uma pecadora como todos nós, que precisou crer em Deus para receber a salvação eterna. Em segundo lugar, Deus não apenas a salvou, mas também a escolheu para ser a mãe do Messias. Terceiro tópico, o nascimento e infância de João Batista. Primeiro, o seu nascimento e circuncisão. Aos 8 dias, toda criança, macho, deveria ser apresentado a Deus no templo e circuncidado. No tempo certo, Isabel teve um filho. Conforme o anjo profetizara, ela teve um menino, que nasceu logo após a partida de Maria. Uma semana depois, ele é circuncidado em meio à alegria de vizinhos e parentes. O seu nome é João. E logo em seguida vem o cântico de Zacarias. No mesmo dia em que o menino foi circuncidado, milagrosamente, o seu pai Zacarias volta a falar. Os vizinhos e familiares queriam dar o nome do seu pai, Zacarias, como o costume da época, mas a sua mãe anuncia: seu nome será João. O pai confirma isso por escrito e recebe a capacidade de falar, outro sinal miraculoso. No mesmo momento, Zacarias expressa o seu cântico profético, conhecido como Cântico de Zacarias ou, em latim, Benedictus, quer dizer bendito. Zacarias iniciou seu cântico bendizendo a Deus, uma maneira comum de introduzir ações de graças. Ele agradece a Deus pela ação divina em favor do seu povo. A salvação que o Messias trará é referida primeiro como libertação, depois como misericórdia em favor dos pais e finalmente como aliança. Significa acordo, pacto, contrato. O que Zacarias estava dizendo é: o nascimento daquela criança é o cumprimento das promessas de Deus, da aliança, do contrato que Deus fez conosco. Poderíamos ter esperado que o cântico falasse só a respeito de João, mas surpreendentemente, ele fala também do Messias que Deus estava enviando. Somente os versos 76 e 77 se dedicam especificamente a João Batista, falando do seu futuro e da sua missão. Este cântico é considerado por muitos estudiosos como sendo a última proficiência da antiga aliança e a primeira da nova aliança. Em terceiro lugar, vemos aqui o crescimento de João e sua vida do deserto. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia que havia de manifestar-se a Israel. Ou seja, João ele teve a sua infância, juventude e adolescência de uma maneira isolada, retirada. Até hoje, existem muitas narrativas, muitas histórias sobre essa época da vida de João. Alguns dizem, escrevem, que ele teria estado entre grupos de religiosos nos desertos, aprendendo e se preparando para a sua missão, mas tudo são apenas teorias. A Bíblia nada fala a esse respeito, e onde a Bíblia não fala, o homem se cala. Dessa forma, a Bíblia resume a vida de João como estando retirado, em stand-by, somente aguardando o momento certo de se manifestar a Israel. João Batista, então, ele desaparece do cenário para reaparecer mais tarde no seu ministério de arrependimento e batismo.
Lucas nada nos diz a respeito do porquê ele se retirou para o deserto, o que ele fez durante esse período. Certamente, esse tempo lhe serviu de preparação para a sua vida simples e seu ministério vigoroso. Quanto mais os olhos deste mundo se voltam para nós, tanto mais carecemos de estar com Deus, seja em oração, seja na leitura ou aplicação da sua palavra. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. Os milagres acontecem quando as limitações e fragilidades humanas se deparam diante do ilimitado poder do soberano e supremo Criador. Portanto, começamos muito bem o nosso trimestre estudando sobre o nascimento de João Batista, a concepção miraculosa dele e de Jesus. E você é nosso convidado para estar conosco a cada semana estudando mais um pouco do Evangelho de Lucas. Comente, curta, compartilhe este vídeo, abençoe nosso ministério com o Pix que está na descrição desse vídeo e que o Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja você também mais um aluno da maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.